Natal, boa noite Rio Grande do Norte. Está no ar mais um programa Poder. Nós temos a satisfação de conversar novamente nesta noite com um advogado, jornalista e ex-deputado federal, o professor Ney Lopes de Souza. Dentre outros assuntos, nós vamos conversar sobre as grandes mobilizações que ocorreram no país há 15 dias atrás e sobre também essa grande crise econômica que passa o Brasil, econômica e política, que passa o Brasil e o governo da presidente Dilma. Professor Ney Lopes, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Poder. Gleitson, é um prazer muito grande estar aqui com você, com o telespectador, né, para fazer as análises nesse momento difícil que o país atravessa, né? Ô Ney, antes de entrarmos aí nos assuntos políticos, o senhor esteve recentemente no Vietnã, fazer uma viagem de turismo ao Vietnã. Por que o senhor escolheu o Vietnã? Olha, foi uma viagem particular e muita gente dizia: o que danado você vai fazer no Vietnã? Tem uma má impressão do país, né? Mas é engano. Eu tinha vontade de ir porque eu conhecia bem a China e eu queria ver como era o modelo do Vietnã, que é um país vizinho. E voltei surpreendido. É um país em crescimento. Basta lhe dizer que no ano passado eles cresceram 15%, a economia cresceu mais do que a China. Um povo muito otimista, determinado. Este ano faz 40 anos que eles ganharam a guerra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiram o Vietnã sem mais nem menos, né? Só porque eles eram vizinhos da China. E naquela época da Guerra Fria, os americanos queriam um ponto estratégico para poder ficar ao lado da China militarmente. Aí os vietnamitas pagaram o pato. Foi uma guerra terrível, os americanos usaram armas químicas, pessoas deformadas, a gente vê no Museu da Guerra lá de Saigon, né? E os vietnamitas não tinham exército, eram os vietcongues que combatiam. A gente visita uma região lá a 100 quilômetros de Saigon, chamada Cu Chi, onde você vê os esconderijos dele a 4, 5 metros, túneis a 4, 5 metros do solo, né? Onde eles praticamente viviam, para quando os americanos entravam, eles surpreendiam com alçapões, com armadilhas desse tipo, porque eles não tinham armas, não tinham como resistir, mas ganharam a guerra. É um povo que me deixou uma boa impressão. É evidente que o governo é um governo comunista, tido como comunista, politicamente forte, como a China, né? Mas economicamente totalmente aberto. Totalmente. Você vê shoppings luxuosíssimos em Hanoi, em Saigon, com marcas Ferragamo, Louis Vuitton, não é verdade? As pessoas trabalhando alegres, acreditando no futuro do país. Tem bolsões de pobreza, mas tem também bolsões de... As ruas muito bem arborizadas, largas. É um país em crescimento e que não tem nada de comunismo não, viu? O próprio primeiro-ministro diz lá, deu uma declaração, que o socialismo acabou. Eles têm um modelo em que mantém o poder político na mão, mas a economia totalmente aberta. Ô Ney, um país desse que se diz ser socialista e com essa abertura enorme do capitalismo, como estamos vendo na China, em outros países, isso leva a crer que o socialismo está acabando, diminuindo no Brasil, no mundo? Sem dúvida, viu? Sem dúvida, eu usaria mais a palavra marxismo, comunismo, né? Porque o socialismo é uma denominação que você pode entender até como uma alternativa democrática, na medida que seja uma democracia que priorize o social. Mas aquele regime duro de Stalin, do comunismo e tal, isso acabou no mundo, não tem mais na União Soviética. É evidente que os modelos, eles são flexíveis em razão de fatores culturais. Você não pode implantar, por exemplo, no Oriente Médio, a democracia americana, porque o Oriente Médio acha que o sheik é um pai deles. Daí porque você chega em Dubai, por exemplo, tem um sheik, uma família que está há 200 anos no poder, e você não vê ninguém protestando. Acha que aquele filho que vem assumindo é o protetor. Em Dubai, o sheik tem um telefone para atender o povo. As pessoas ligam para ele diretamente. Tem um fórum da internet que as pessoas mandam mensagem. E o povo é alegre, por quê? Culturalmente, eles não aceitariam uma democracia como a nossa ou como a dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que não haja liberdade, como esses países tipo China, tipo Vietnã, que abriram a economia e estão crescendo dentro de um modelo totalmente capitalista de economia de mercado. Porque ninguém inventa
a roda duas vezes, né? Não é possível o Estado gerir tudo. Ou faz isso ou quebra. E o mundo todo está acreditando que esse é o caminho. E é o que eu vi, por exemplo, no Vietnã, que de comunismo não tem nada mais lá. Ô Ney, vamos vir aqui para o Brasil. Como é que o senhor analisou aí essas grandes mobilizações que ocorreram agora no dia 15 passado aqui no Brasil inteiro? Olha, as manifestações para mim são sintomas de uma doença crônica que o Brasil tem, que é a deterioração do seu sistema político, eleitoral e partidário. Eu acho que tudo no Brasil começa pela superação absoluta e total das regras de formação do poder, do ponto de vista eleitoral, político e os partidos. Sobretudo os partidos, que são verdadeiros cancros, verdadeiros focos, infecções que deterioram a nossa democracia. Os partidos são propriedades privadas de um grupo que manipula dinheiro e agora, de uma forma vergonhosa, a semana passada, o Congresso triplicou os valores do fundo partidário. E os dirigentes partidários recebem isso, nem o Tribunal de Contas interfere, a não ser numa análise formal das contas, em razão do princípio da autonomia que está na Constituição. Então, o povo está vendo as consequências de todos esses males e está querendo alguma coisa. A gente não pode nem dizer que o povo quer isso, quer aquilo. O povo brasileiro está dizendo, é hora de algo de novo que salve o país. Pode ser, numa hipótese, um impeachment da presidente, se houver base legal, e pode ser. Pode ser uma convocação de uma constituinte, que é a minha tese, eu acho que uma constituinte exclusiva que eu defendo, mas como uma jurista que vive atrás de séculos dos anjos e diz que não pode, embora eu ache que possa, na minha modesta opinião, que se faça uma constituinte ampla, mas é necessário alterar algumas regras da Constituição. Só a legislação ordinária não resolve. Que volte o parlamentarismo, porque, aliás, já existe. Hoje, quem está mandando no Brasil, o gabinete do primeiro-ministro do Brasil é o PMDB, né? O PMDB encurralou o PT e quem manda é o gabinete de Eduardo Cunha e de Renan Calheiros. Né? Eles estão ditando as normas para Dilma, que está se dobrando, né? Então, era o caso de institucionalizar o parlamentarismo, que já teve no Brasil, passou um ano e pouco, depois voltou o presidencialismo. Alguma coisa precisa ser feita, mas o ponto de partida é uma reforma não política, política, eleitoral e partidária. Agora, você acredita numa reforma liderada por Eduardo Cunha, que está na presidência da Câmara? Ele diz que vai fazer, talvez fique pior do que está. Porque o PMDB está defendendo, por exemplo, as doações privadas, as empresas continuarem dando dinheiro. Ora, aí é que está o mal. Toda essa Petrobras, Mensalão, tudo nasce de quê? Do empresário que pagou para receber depois. Não adianta dizer que ele só financia um, aquele um vai ficar na mão dele. Um partido, como eles estão dizendo. Então, eu acho muito difícil uma reforma política com esse Congresso que está aí. O Congresso eleito agora é de gente, na sua quase totalidade, sem experiência, sem vivência, tudo alimentado pelos cofres públicos, que financiaram campanhas fabulosas, ou prefeituras, ou assembleias, ou câmaras, ou governo. Né? Você vê aí, esse Estado de São Paulo demonstrou isso num levantamento claramente. Esse povo vai fazer reforma política? Não vai, porque os donos dos partidos estão ali, eles não querem perder o osso, né? Como disse Ciro Gomes, eles querem estar sempre roendo o osso. O osso é o fundo partidário, é a barganha do poder. Teria que ter uma reforma política, eleitoral e partidária. E a única forma que eu vejo de se fazer isso com clareza era uma constituinte. Era uma constituinte, mesmo que seja ampla, já que não querem uma exclusiva para fazer só determinados tipos de reforma. Agora, não pode continuar como está. E se prevalecer essa reforma, que Eduardo Cunha está dizendo que fará de qualquer jeito, eu tenho certeza que vai ficar pior do que está. O Ney, então, pelo seu entendimento, o problema do Brasil não é econômico, é político. O problema é essencialmente político. Econômico não, nós temos alternativas econômicas, temos um potencial de crescimento muito grande, temos confiabilidade internacional. Você veja que a agência de risco, essas agências que medem o risco dos países, semana passada a agência Fitch
depois de uma conversa com Joaquim Levy, não rebaixou o Brasil. Por quê? Porque confia na recuperação da economia brasileira. Você só confia em quem tem potencial. Quem não tem potencial não inspira confiança. O Brasil tem uma economia que é capaz de, se esses gargalos da corrupção, da legitimidade dos eleitos, tudo isso foi enfrentado com mudanças profundas, é capaz de ser uma potência como já sinalizou para o mundo. Agora, é preciso começar a fazer isso. E tem que ser dado o primeiro passo. E o Congresso, infelizmente, eu não vejo nesse Congresso muita autoridade nem visão para fazer isso. O pessoal está lá tratando dos seus interesses, manter os partidos para poder ter o dinheiro do fundo partidário, manter os partidos para colocar a faca no pescoço da presidente e ter ministério. Essa história desse orçamento impositivo é o maior escândalo de corrupção. O povo brasileiro não abriu os olhos para isso. Cada deputado vai ter 12 até 15 milhões por ano para dar a quem quer. Os prefeitos ficam circundando, um milhão para um, 2 milhões para um, e o governo é obrigado a pagar. Que foi uma das bandeiras do ex-presidente Henrique Alves enquanto presidente da Câmara. Eu respeito o deputado Henrique, mas eu sempre achei que isso pioraria o processo de corrupção da política brasileira. Sabe como é que eu defendo o orçamento de deputado, de senador, que ele tem que ter direito de devolver ao município o voto que recebeu. Eu tentei como deputado durante 24 anos, ninguém me ouviu. A verba do deputado deveria ser o seguinte: o governo define política econômica, política de segurança, política hídrica, e você, como deputado, coloca numa área daquela para o seu estado a verba que você tem direito. Você pega 10 milhões e põe segurança pública no Rio Grande do Norte. Aí o governo tem o planejamento de como aplicar aquilo. Aí você contempla o interesse público. Mas verba dada diretamente a prefeito, tem muitos honestos, mas você está cheio de escândalo aí, até de prisões. Como é que se institucionaliza na Constituição? E outra coisa, vai eternizar os deputados, né, se o povo não reagir. Porque cada deputado tem 10, 15 milhões para dar a quem quer todo ano, são 50 milhões durante o mandato de 4 anos. Não sai mais nunca da Câmara, porque os prefeitos vão lá, foi ele que me ajudou. Aí você vai multiplicar todos esses problemas que nós estamos vendo aí, dessa corrupção endêmica do país. Tem muita coisa que precisaria ser enfrentada. Mas você acha que os deputados vão ser contra orçamento impositivo? Eles aprovaram batendo palma. E não vai sair, só se fosse uma constituinte. Eu acho que nessa constituinte devia ter até uma regra. O eleito, se já tivesse emprego público, não receberia subsídio, a não ser para completar um teto da Câmara, que hoje é 20 e poucos mil que ganha um deputado ou senador. Mas aí se você já ganha 20 do serviço público, só recebia 5. Para evitar... E outra coisa, os constituintes, fossem fazer essa Constituição, tinham que ficar inelegíveis pelo menos por 4 anos, para não legislar em causa própria. Porque senão o sujeito vai criar todas as condições em causa própria. Como em 88 a gente viu muita coisa nessa linha. Mas isso é um sonho, né? Isso é um sonho. Eu não sei. Não sei se isso vai ser feito. Agora, se não for feito muita mudança nessa linha, também não sei para onde caminha o Brasil. Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Até lá. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo.
Estamos de volta com o programa Poder, entrevistando jornalista e advogado e ex-deputado federal, doutor Ney Lopes de Souza. Doutor Ney, dando continuidade aí do assunto em relação a essas mobilizações, na qual a população está pedindo o impeachment da presidente Dilma, realmente existem embasamentos jurídicos para que a presidenta seja afastada? Olha, há muito advogado, jurista que quer captar clientela no PT, que fala essa história, tem que ter um crime específico, tem que ter isso e aquilo, para defender a presidente. Eu não quero também acusá-la irresponsavelmente, mas eu tenho uma tese, eu ensinei direito constitucional a vida toda, fui da Comissão de Justiça, enfim, tenho uma certa experiência nessa área. O impeachment, primeiro, não é um absurdo, está na Constituição. Tem essa história de golpe. O PT é que está com a história de golpe. Quando eles tinham... o PT apresentou 6 pedidos de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, Zé Genuíno entrou com um pedido naquela época, o Fora FHC. Seria golpe naquela época? Por que é golpe hoje? Segundo, o impeachment, embora ele esteja previsto até numa lei que regulamenta o dispositivo constitucional que fala do afastamento do presidente, ele é um instrumento mais político do que jurídico. Ele é jurídico no sentido da sua formatação, digamos, processual, de como fazer. Mas a lei que regulamenta o dispositivo constitucional diz que cabe impeachment quando há notório demonstração de manuseio irregular e corrupto do dinheiro público. Ora, isso é uma norma genérica. É uma norma que você... como quem julga o impeachment, quem admite é a Câmara e quem julga é o Senado, concedido o impeachment porque o Senado entendeu que o dinheiro público do Brasil não está sendo bem gerido, não cabe recurso para o Supremo Tribunal, não. Está feito, está feito. Collor, houve o impeachment de Collor, depois ele foi absolvido nos processos, todinho depois. E não voltou. Por quê? Porque quem decreta o impeachment é o Senado numa sessão presidida até pelo presidente do Supremo Tribunal. Não é Renan que iria presidir. É o presidente do STF. Do STF. Por quê? Porque a Constituição entra num princípio herdado do direito americano, do check and balance, os freios e contrapesos. A Constituição é moldada de forma a haver o equilíbrio entre o legislativo, o executivo e o judiciário, para que não haja predominância de um poder. Então, no julgamento do presidente em processo de impeachment, é o presidente supremo que assume e, por maioria absoluta, é, então, decretado ou não o afastamento do presidente. Que no início do julgamento no Supremo, diz a Constituição e a lei, o presidente já se afasta e o vice assume. Depois, se for absolvido, volta, senão não volta. Então, o impeachment, pelo que eu entendo, e é o óbvio lulante, ele tem regras jurídicas, mas não há necessidade de ter um crime, praticou um crime, benefício próprio, roubou, não roubou. É um clima. Se você tem a obrigação de gerir os dinheiros públicos e eles estão sendo mal aplicados, está havendo desvios notórios. Será que está havendo isso no Brasil? Me responda você, telespectador. Será que está? Se você achar que está, tem base para o impeachment. Se você achar que não está, não tem base. Agora, não há necessidade de um crime específico para a presidente Dilma. Até porque não se exige dolo, ou seja, a intenção de roubar e botar o dinheiro no bolso. É culpa. Qual é a culpa? Negligência, imperícia, são formas de culpa que o direito brasileiro consagra, e uma negligência da presidência em apurar, por exemplo, um ato de corrupção, já é causa de instauração de um impeachment. Se vai ser aprovado ou admitido ou não, é outra coisa. Se ela tiver força, se o presidente tiver força política, arquiva na Câmara, não vai nem para o Senado. Então, está se discutindo o sexo dos anjos. Você vê professor, doutor, não sei o quê, não cabe impeachment só se tiver um crime. Não, não é assim. O impeachment, o pedido pode ser feito... A Constituição é clara. É clara, e a lei que regulamenta. O pedido pode ser feito pelo clima de insatisfação, sobretudo popular. Agora, a pessoa vai se defender. O presidente, no caso, vai dizer, não, houve isso, mas a culpa não foi minha, foi dele. Claro, aí a Câmara não recebe, o Senado não decreta. Aí é outra coisa, é o direito de defesa. Eu não posso dizer que vai ser deferido ou não. Eu estou fazendo um comentário sobre a viabilidade do pedido.
Não estou fazendo um comentário sobre a retirada ou não da atual presidente Dilma. Isso dependeria do processo, da defesa dela e dos esclarecimentos. Mas pelo que acontece no Brasil hoje, pela insegurança no manuseio dos dinheiros públicos, claro que a Câmara poderia receber um pedido e processá-lo. Processá-lo, que eu digo, é colocar em votação. Se a Câmara admitisse, ia para o Senado. Mas com essa distribuição de ministério aí, e com essas benesses, com orçamento impositivo, é claro que esse Congresso aí não vai admitir nada. Ele vai continuar roendo o osso. Ô Ney, como é que o senhor tem visto esses escândalos envolvidos a Petrobras e agora, já se fala agora na Eletrobras agora, diz que o escândalo da Eletrobras é maior do que o da Petrobras. Como é que o senhor tem visto isso aí? Maior do que o da Eletrobras é o do BNDES, já estão dizendo que vem 2 aí. O da Eletrobras já estão falando que é o Eletrolão. E o BNDES é que dizem que é um escândalo, porque você sabe que o BNDES, o presidente Lula, jogou dinheiro para esses países periféricos aí, a troco de nada. E dizem que esse dinheiro as empresas ganhavam as concorrências, como eram países, regra geral, totalitários como Cuba, lá não havia nem concorrência. O dinheiro saía daqui, já ficava um pedaço aqui, ia outro para lá e o gato comeu, ninguém sabe onde está o dinheiro. E como isso tem vários países africanos, várias coisas, várias operações, empresas que enriqueceram em 4 anos fabulosamente, a ponto de comprar até unidades industriais nos Estados Unidos, como tem uma que é muito falada aí, que eu não quero citar o nome. Então, dizem que esse escândalo do BNDES é maior do que os 2 do Mensalão e da Operação Lava Jato. E energia, então, nem se fala, porque foram muitos contratos de energia, subsídios, etc., que estão sob suspeita do Tribunal de Contas da União. Então, você está vendo que há uma insegurança na aplicação dos dinheiros públicos no Brasil. E a lei que regulamenta impeachment diz, quando há essa insegurança, é possível pedir. Não quer dizer que seja deferido, mas pedir é possível. Ô Ney, vamos vir agora aqui para o Rio Grande do Norte. Recentemente também tivemos aí aqueles problemas nos presídios, os motins que ocorreram, as rebeliões nos presídios aqui do Estado, pela qual até o governador pediu força federal aqui para o Rio Grande do Norte. O que fazer para resolver essa situação dos presídios aqui no Estado, de acordo com a sua opinião? Eu acho que o que tem que fazer é o que o governador Robson está fazendo. Eu acho que ele agiu com extrema prudência, habilidade e urgência. Queimaram um ônibus 8 horas da noite, 8 da manhã do outro dia, a Força Nacional já estava aqui. O governador Robson agiu corretamente, pediu ajuda, um estado em dificuldade como o nosso. Aliás, a dificuldade não é do Rio Grande do Norte, todos os estados brasileiros estão em dificuldade no momento, e municípios. Né? Então, o que está sendo feito, a presença da Força Nacional, reivindicação de recursos para presídio, é o que o governador pode fazer. Se isso vai dar certo ou não, eu acho até um pouco difícil, porque a presidente está dizendo que vai contingenciar o orçamento, e realmente ela tem que fazer isso. Você não faz ajuste fiscal com liberalidade de dinheiro, isso que o Congresso tem que entender também. Né? Você veja que é preciso todos darem uma contribuição. Os assalariados já estão dando, está aí o desemprego, funcionário público não tem reajuste de vencimento. Né? Um dia desse, o ministro Levi foi almoçar lá na Fiesp com empresários do Brasil inteiro e eles começaram a pedir incentivo, empréstimo, essa coisa. Que eu até não sou contra, porque a empresa precisa ser ajudada. Mas no momento não pode fazer isso, de dificuldade. A empresa também tem que dar um pouco de sacrifício, reduzir lucro. Porque na hora o ministro Levi contou uma história, que Churchill, quando na Segunda Guerra terminou, ou estava em curso, perguntaram a ele como vai ficar a Inglaterra nessa situação toda de guerra. Ele disse, para dizer como vai ficar, nós temos que primeiro ganhar a guerra. É o caso de dizer, a gente tem que primeiro ajustar as contas nacionais, com sacrifício de todos, inclusive das empresas. Porque assalariado já está sendo sacrificado, aposentado já está sendo sacrificado. No pós-guerra inglês, até pasta de dente houve racionamento em nome do país. O momento é um momento difícil, tanto pelas coisas que ocorrem interna dessa onda de corrupção, como, inegavelmente, também pela conjuntura internacional, que está muito oscilante e difícil
para países em crescimento como o nosso. Então, esse ajuste fiscal precisa ser aprovado. O Joaquim Levy é um homem de grande credibilidade. Se ele sair, o país entra num caos, você não se engane. Porque quem está sustentando ele no país é a credibilidade de Joaquim Levy e as regras que ele está aplicando, que nada mais são do que aquilo que o PT dizia que era neoliberalismo. Como ninguém inventa a roda duas vezes, eles estão com a fórmula sensata que foi adotada no governo Fernando Henrique, que Lula preservou, Dilma passou por cima durante o período e agora está recuando. Não tem nada de direita, não tem nada de neoliberal. É a regra da dona de casa, que vai para o supermercado e só gasta o que tem. Porque senão ela fica endividada e é pior. Se ela está com pouco dinheiro, ao invés de comprar filé, ela compra costela para fazer uma sopa. É uma economia. O país tem que ser assim, não é verdade? O dono do supermercado tem que entender que vai vender pouco filé e mais costela para sopa. Ele diminui o lucro, mas ele está colaborando. Agora, essa história de querer baixar imposto em financiamento e incentivo, isso não é possível num momento de crise. É preciso que parece que as pessoas que estão no setor de produção ou de comércio, eu sou defensor demais da economia de mercado, sou defensor da livre empresa, sou defensor da iniciativa privada. Ninguém é mais do que eu a vida toda, mas tem que ter também uma consciência social em determinados momentos. Não pode exigir sacrifício do assalariado, do aposentado e o setor de produção ter sempre mais incentivo e ser levado a mais lucro. Então tem que também dar a sua presença. Então eu acho que esse quadro todo é que, se houver uma compreensão, se o ajuste fiscal for aprovado, nós teremos ainda um ano, talvez, mas o Brasil pode sair desse buraco. Eu acredito, sou otimista. Agora, eu só tenho uma dúvida, esse Congresso que está aí, sabe? Esse Congresso com essas práticas, eu não sei. Deus queira que eu esteja errado. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa Poder. Eu quero agradecer mais uma vez ao advogado, ao jornalista Ney Lopes, que sempre, quando o convocamos, ele está sempre satisfeito, sempre atento e alegre aqui por estar aqui conosco. Ô Ney, eu quero entregar aqui em suas mãos o mais recente exemplar da revista O Poder, pela qual o senhor também tem uma coluna mensal na nossa revista, e deixar o espaço reservado para as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de voltar aqui ao seu programa e conviver com os telespectadores, até num dia muito especial, que hoje é o aniversário do meu filho, Ney Lopes de Souza Júnior. Eu até deixei uma pequena reunião familiar para vir aqui conviver com vocês. Ney Júnior hoje está de aniversário e é um dia de muita alegria para mim, para a mãe dele e para toda a família. Mas eu vim atender sua convocação, atender os telespectadores e dizer que estarei sempre ao dispor para expor minhas ideias, que eu sei que podem não ser ouvidas, podem não ser consideradas, mas eu, como um homem público que fui a vida toda jornalista, que sou advogado, tenho o direito de expor. Se ninguém aceita, tudo bem. Ou se alguns não aceitam, tudo bem. Agora, calar nem me omitir, eu não me omito. Muito obrigado, boa noite ao telespectador. Que agradeço mais uma vez a sua presença. Eu quero mandar um abraço aí ao nosso amigo Ney Júnior, ex-vereador de Natal, advogado de renome aqui na nossa cidade. Um feliz aniversário e muito sucesso em sua vida. Eu quero mandar também um abraço para a Melry, que trabalha com a nossa amiga museóloga Rosemary Barreto, que sempre está nos assistindo. Agradeço a sua audiência e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo.